1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 13. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor nesta hora, que o Senhor nos ilumine e nos dirija no estudo da Tua Palavra, para que ela traga, ó Deus, vigor à nossa vida, para que ela, ó Deus, organize o nosso pensar e o nosso sentir, de tal maneira, ó Deus, que possamos viver considerando as grandes prioridades da vida de cada um de nós, cristãos, chamados pelo Senhor, para viver neste mundo de trevas, como luzeiros e como sal. Ajuda-nos nesta hora, ó Deus, e convença-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como está no boletim, e alguns já sabem disso, nós estamos já há algumas semanas usando um vocabulário bem comum, colocando os pingos nos is, fazendo um checklist da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de relativismo e tempos de muita insegurança e falta de definição em todas as áreas, inclusive até na própria vida cristã e até nas próprias igrejas. Por muitas vezes eu tenho ouvido irmãos procurando: pastor, qual que é a posição da igreja sobre isso? Qual é o nosso posicionamento, ou qual deve ser o nosso posicionamento sobre determinado assunto? E a verdade é que nós vivemos num mundo em que as informações, elas se tornaram muito rápidas, e todos nós desfrutamos quase que de um excesso de informações. Nós não nos aprofundamos na grande maioria delas, mas sabemos um pouquinho de cada uma. E exatamente por falta de profundidade, por falta de convicção a respeito de todas essas informações, nós começamos a titubear
em relação a alguns assuntos que deveriam ser elementares na nossa vida, ou pelo menos nós deveríamos ter condição de dar as respostas elementares sobre esses assuntos. E então nós falamos um pouco sobre o casamento, sobre o matrimônio, nós falamos sobre a criação de filhos, sobre a relação pais e filhos e pais. E hoje você tem aí no boletim qual que é a nossa proposta. O nosso tema hoje é prioridades. E nós vamos trabalhar com esse tema durante algumas semanas. Por quê? Porque eu devo avaliá-lo e analisá-lo à luz das Escrituras sobre vários aspectos. O primeiro que eu quero fazer com vocês hoje é um geral. É um geral que tem a ver com a sua vida. Eu não vou falar hoje ainda de família, eu não vou falar hoje ainda do seu trabalho e do seu comportamento lá, eu não vou falar dessa escala de prioridades em relação à vida e os relacionamentos familiares. Não é esse o nosso ponto ainda, nós vamos tratar disso. Mas hoje eu gostaria de começar usando um grande exemplo que nós todos conhecemos e já ouvimos bastante sobre ele, especialmente aqui, porque nós estamos refletindo texto a texto sobre algumas cartas do apóstolo Paulo. Nós estudamos versículo por versículo Romanos, estudamos versículo por versículo Efésios, estamos estudando Gálatas nas quartas-feiras, e então nós já temos aí pelo menos um bom background a respeito da vida deste homem, deste apóstolo chamado fora do tempo. Mas eu quero ainda mais hoje usá-lo como exemplo para nós, e não só ele, mas aqueles auxiliares e aqueles ajudantes que estavam com ele na tarefa da evangelização na Ásia Menor, e eu quero usá-los como um exemplo de comportamento pessoal do cristão. Então eu vou falar hoje sobre prioridades pessoais de um cristão, e eu gostaria de convidá-los para que nós olhássemos isso. O capítulo 2 ainda faz quase que parte de uma saudação de Paulo. Paulo, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, ele faz os seus agradecimentos, ele faz os seus cumprimentos àquela igreja, e no capítulo 2 ele fala e ele ressalta como foi o seu procedimento lá, quando ele esteve com os seus cooperadores, evangelizando aqueles irmãos que estavam lá agora, membros daquela igreja. Ele fala a respeito de como ele agiu e como ele viveu o tempo que ele passou lá. E esta fala, especialmente dessa primeira parte do capítulo 2, ela é para nós muito importante, porque ela vai servir para nós hoje como uma bússola, para nós nos comportarmos nesses dias difíceis. Nós vivemos uma correria infindável todos os dias. Nós passamos por pessoas, nós passamos por circunstâncias, nós passamos por instituições, nós transitamos no meio de uma grande multidão o tempo inteiro, mas o nosso comportamento no meio dessa multidão, infelizmente, não tem diferenciado, não tem sido diferenciado, não tem sido percebido como um comportamento diferente. Nós transitamos nas redes sociais e poucas vezes se nota a diferença entre um membro que é cristão e um não cristão dentro de uma rede social. Nas falas, nos compartilhamentos, nas curtidas, nem sempre você tem uma referência. E isso começa desde o seu relacionamento em casa, seu relacionamento no trabalho, seus relacionamentos pessoais e seus empreendimentos na escola e na igreja, em qualquer âmbito entre os seus amigos. Nós passamos, de fato, por um momento muito conflituoso na vida da igreja. A nossa falta de prioridade tem deixado-nos absolutamente soltos numa área que nós não deveríamos estar soltos, mas deveríamos estar com os nossos cintos amarrados, cingidos, firmes, numa postura que deve ser uma postura compatível, a postura esperada por alguém que conhece o Senhor, por alguém que conhece a palavra de Deus, por alguém que tem valores que não são os valores relativistas desse mundo, não são os valores que são mutantes deste mundo, mas são valores fixos, baseados em verdades absolutas extraídos das Escrituras. Quando Paulo se dirige a essa igreja, ele vai falar das coisas importantes do seu comportamento e do momento em que ele esteve, como ele lidou com a vida e com as pessoas naquele tempo que ele esteve lá. Parece que é mais fácil olhar para trás e sorrir satisfeitos pelas realizações do passado, hoje, do que simplesmente investir no presente.
Nós estamos ouvindo, e como pastor eu ouço isso constantemente, cristãos falando: olha, vou pegar o gancho do quarteto, há 20 anos atrás nós tínhamos um bom quarteto aqui. Há 30 anos atrás nós éramos pungentes. A mocidade da minha geração era uma mocidade fantástica. Nós íamos para as praças, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. A UCP da minha época tinha um coral de violões aqui na igreja. E nós vamos ouvindo essas coisas, e a impressão automática que nós temos é que aquilo que aconteceu há 30, 40 anos atrás era muito melhor do que o que está acontecendo agora. Mas será que esta é a realidade? Será que é o tempo que mudou ou fomos nós que mudamos? Será que as prioridades de 30, 40 anos atrás eram as mesmas de hoje, ou será que hoje nós nem temos as tais prioridades? Eu acredito que esta segunda opção seja verdadeira. Nós estamos vivendo tão largados e sem prioridades na vida, que nós fazemos o que vai aparecendo pela frente. Um ou outro é um pouquinho mais organizado e tem uma agenda, mas na hora de organizar a agenda, não há prioridades nas escolhas dos eventos. E então simplesmente nós não temos um conjunto de corais, porque nós não temos tempo na nossa agenda para dedicar semanalmente, arduamente, para ensinar violão para as crianças. E então de repente a UMP não é tão pungente como deveria ser, porque nós não temos jovens dispostos a gastar o tempo valioso deles com a UMP. Isso vale para a UPA, para a SAF, para o PH e para qualquer um desses departamentos, para nós como igreja. Talvez nós não sejamos os melhores presbíteros da geração da igreja, porque nós não estamos com tempo disponível para fazer isso, ou talvez não estamos priorizando a igreja dentro do nosso tempo. E nos relacionamentos com as outras pessoas, talvez nós não sejamos cristãos tão referenciais como foram os de 30 anos atrás, que apesar também de não andar com a Bíblia desse tamanho, do tamanho de uma enciclopédia embaixo do braço, se faziam conhecer onde quer que fossem. Hoje nós somos mais discretos e sutis, mas a nossa discrição e a sutileza tem sido tamanha, que quase nós não somos mais diferenciados, ou talvez não somos mais. E então o que está faltando na nossa vida? Está faltando na nossa vida nós atentarmos para as prioridades de um cristão. E é nesse ponto que eu quero começar com vocês. Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nesse capítulo nos apresenta pelo menos 4 prioridades para a vida de um cristão. A primeira delas está nos versículos de 2 a 4, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de como foi o procedimento deles, no ensino e na vida. E o procedimento deles foi exatamente o de priorizar a palavra de Deus no ensino e na vida que eles tiveram naquele tempo que eles estavam ali em Tessalônica. Ou seja, viver pela palavra de Deus. Essa é a primeira prioridade de um cristão. O apóstolo Paulo é o exemplo, ele e seus cooperadores para nós. Viver pela palavra de Deus. Pegando o link daquilo que nós estamos estudando nas quartas-feiras, se você quiser observar, lá no capítulo 1, no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo faz um histórico da vida dele, da sua conversão e dos primeiros, pelo menos dos primeiros 19 anos de seu ministério. E algo extremamente interessante, quando nós vimos o relato de Paulo, a sua própria autobiografia, quando ele faz isso, ele relata o seguinte: que quando o Senhor o chamou, e ele foi transformado e foi ensinado pelo Senhor, imediatamente ele saiu a pregar o Evangelho. Não palavra de si mesmo, não palavras de homem, mas a mensagem do Evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus. Quanto tempo ele levou para fazer isso depois da sua conversão? Ele diz, imediatamente. Nós vemos no texto que ele levou 3 anos para subir a Jerusalém para conversar com os outros apóstolos. De repente para dar algum tipo de satisfação, ou de repente para pedir algum tipo de aprovação, embora isso não combina muito com o comportamento de Paulo, mas o fato é que só depois de 3 anos ele foi para Jerusalém. E é interessante que chegando em Jerusalém, depois de 3 anos, ele passou lá 15 dias. E nesses 15 dias que ele esteve lá para conversar com Pedro e para conversar com os outros apóstolos, aparentemente Pedro exercia uma liderança no colégio apostólico,
E chegando lá em Jerusalém, durante 15 dias ele ficou lá, e a presença dele foi tão impactante na cidade. Por quê? Porque quando ele não estava conversando com os apóstolos, ele estava pregando nas ruas de Jerusalém. A presença dele foi tão impactante que no final, ao término de 15 dias, Barnabé teve que arrancá-lo de lá, porque queriam prendê-lo. A pergunta é: por que os apóstolos estavam vivendo lá, e estavam tendo um tempo lá em Jerusalém aparentemente tranquilo, ou se não, pelo menos sendo tolerados em Jerusalém, e Paulo em 15 dias, ele se tornou persona não grata em Jerusalém? O que nós encontramos de relatos em Gálatas e em Atos e aqui, é que Paulo vivia pela palavra, e ele não falava nada para agradar homens, ou nenhum tipo de palavra de bajulação, ou fazia qualquer tipo de política de boa vizinhança. Paulo vivia pela palavra, ele foi impactado pela palavra, por aquilo que Cristo lhe ensinou, por aquilo que Cristo lhe revelou, e essa revelação foi tão impactante na vida dele, que ele não tinha nenhum outro assunto importante senão a palavra. A palavra de Deus era a diretriz máxima sobre o que ele pensava, sobre o que ele falava e sobre o que ele fazia. A grande e primeira prioridade na vida de Paulo era aquilo que estava estabelecido na palavra de Deus. E ganhar dinheiro e se sustentar, isso é importante também, mas não mais importante do que viver pelo Evangelho. Constituir família, cuidar de pessoas, ter amigos, talvez ter um hobby é importante, mas não mais importante do que viver pela palavra. Fazer amigos, constituir companheiros é importante, mas não mais importante do que a palavra. E então Paulo esteve em perigo muitas vezes, desfrutou infelizmente da falsidade de irmãos, experimentou o pior do seu tempo, experimentou o cuidado de Deus em todos os momentos, mas em nenhum momento ele abandona a palavra do Senhor. E o que ele vai dizer para esses irmãos lá em Tessalonicenses, no versículo 2, 3 e 4, é que o que ele apresentou no tempo em que ele esteve lá, junto com seus cooperadores, foi a palavra. Não foi suas opiniões pessoais, não foi seu histórico de trabalho no Sinédrio, não foi o seu histórico como homem religioso, não foi a história da sua família, a história do seu sobrenome, mas o que ele apresentou foi a palavra do Evangelho, que ele não recebeu de homens, mas que ele recebeu do Senhor. O versículo 4 ele termina: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ele está dizendo: o meu compromisso é com Deus, e eu vivo pela palavra de Deus, porque eu espero de todo o coração agradar a Deus. Se os homens se agradarem de mim, bem; se eles não se agradarem, o meu compromisso é agradar a Deus. E não há como agradar a Deus, senão através de viver pela palavra de Deus. Como que eu aplico isso na minha vida hoje? Bom, dá para começar da seguinte maneira: não dá para viver pela palavra sem conhecê-la. Então, embora isso quase que pareça um chavão cristão, mas a leitura da Bíblia continua sendo essencial, e talvez continue sendo o grande calcanhar de Aquiles dos cristãos. Nós erramos porque não conhecemos a palavra. Nós não vivemos de acordo com a palavra porque não conhecemos a palavra. Não precisa responder, mas quantas vezes essa semana você pegou a Bíblia para ler e conhecer a palavra? Não precisa responder, mas quantos anos você tem de cristão? Dá para multiplicar isso por anos lidos da Bíblia? Ou seja, você tem 20 anos de cristão, já leu a Bíblia pelo menos 20 vezes. Irmãos, nós falhamos em viver pela palavra. Talvez até nós saibamos que isso é uma grande prioridade para a nossa vida, mas nós falhamos porque não conhecemos. E muito do que nós conhecemos pelo portador da notícia. Deixa eu explicar o que é isso. Tem um presbítero aqui na igreja que fala: pastor, o grande problema de muitas denominações do mundo, e nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa igreja, é que muitos crentes são crentes que são dependentes do portador da notícia. Eles não são como aqueles lá de Bereia, que pegavam a Bíblia e confirmavam se o que o portador está dizendo bate com o que está escrito. São aqueles cristãos do eu acho. Eu ouvi fulano pregando, eu acho que ele está certo. Como eu acho, irmão? Essa é uma questão de vida e morte. Eu não posso viver na dependência do eu acho. Nós temos falado bastante disso aqui na igreja,
Cristãos não são pessoas duvidosas que vivem na base do eu acho. Cristãos têm que ter convicção. E a Bíblia não é um livro que te leva para uma vida duvidosa, uma vida dúbia, uma vida dupla, tripla. A vida te leva para uma vida íntegra. Tanto que esse termo você vai encontrar do começo ao fim, ou seja, viver por inteiro, ser uma única pessoa, de um só pensamento. O Espírito que inspirou a Escritura, o Espírito que inspirou no coração daqueles homens que escrevessem esses 66 livros, é um único Espírito, com uma única personalidade. E eu tenho dito aqui na igreja, esse Espírito não pode ter 3 opiniões sobre o mesmo assunto. Se tem 3 opiniões sobre o mesmo assunto, ou 10 ou 20, eu posso afirmar para você com certeza, se são 20, 19 estão erradas, ou talvez as 20, e ninguém tem entendido ainda. Por isso nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, porque Ele sabe. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se contradiz. Então quanto mais você conhecer, mais chance você tem de entender corretamente. Óbvio, sempre auxiliado pelo Espírito Santo. Agora, não dá de jeito nenhum para você viver pela palavra sem conhecer a palavra. Então a primeira aplicação, se você está entendendo a prioridade, que foi a prioridade na vida de Paulo e seus cooperadores, e deve ser a nossa também, se você está entendendo isso, meu querido irmão, por favor, vá para casa hoje e assuma uma responsabilidade, um compromisso diante de Deus, de ler as Escrituras, de reservar dentro da sua agenda movimentadíssima tempo para as Escrituras. Eu tenho certeza que esse tempo será o tempo mais bem usado do seu dia. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Me falaram uma vez, pastor, todo mundo tem tempo. Todas as pessoas têm 24 horas para viver todos os dias. A questão de não ter tempo tem a ver com o quê? Tem a ver com desorganização, tem a ver com ganância, e tem a ver com ausência de prioridades. Então você tem tempo sim, eu tenho, todos nós temos, mas nós temos que entender que a administração desse tempo também é uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade não pode ser dada para outra pessoa, é você. Você tem que aprender a fazer isso. Você pode até contar com a ajuda de alguém durante um tempo, mas é você. Priorize a leitura da palavra, porque a primeira prioridade da sua vida é o quê? É viver de acordo com esta palavra. Segundo aspecto, nós olhamos para o texto a partir do versículo 5, e você vai encontrar nos versículos 5 e 6 algo que também está faltando nos nossos dias e deve ser uma prioridade nas nossas vidas. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a compatibilidade entre o que eles acreditavam e pregavam e aquilo que eles viviam na prática. Era compatível. Versículo 5 ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ele está dizendo, nós vivemos com uma prioridade na vida, a prioridade de sermos autênticos. Nós vivemos com autenticidade. Somos servos de Deus e vivemos como servos de Deus. Somos embaixadores do reino de Deus e vivemos como embaixadores do reino de Deus. Nós não estamos buscando o favor dos homens e nem usando de uma linguagem. Ah, você está falando com o prefeito, a sua linguagem é de um jeito. Ah, você está falando com o irmãozinho que mora lá na vila carente, a sua linguagem é de outro jeito. Você está falando com o incrédulo na rua, drogado, bêbado, sua linguagem é outra, bem grossa. Isso é falta de autenticidade. Ou seja, existe um abismo gigantesco entre o que nós falamos e o que nós vivemos. E existem vários abismos gigantescos entre a maneira como nós nos comportamos com A, com B, com C e com D. Essa é a marca da sociedade do nosso tempo. E infelizmente isso tem marcado a vida da igreja e de muitos cristãos. A falta de autenticidade. Será que nós podemos falar como Paulo? Será que nós podemos dizer isso? Olha, o tempo que eu passei aí com vocês, no meu relacionamento com a família de fulano, de ciclano, de beltrano, eu nunca usei de palavra de bajulação. Será que nós podemos usar esse termo? Durante o tempo que eu estive ali, eu nunca busquei glória para mim mesmo. Eu nunca dei uma de sapão. Vocês conhecem a história do sapão?
Então vocês estão muito sérios aí, o quarteto fez vocês irem bastante. Conta a história que o sapo tinha um desejo profundo de voar. Queria voar. Ele conseguia saltar, mas voar ele não conseguia. Então um dia ele teve uma grande ideia. Ele pensou em conversar com a águia, que tem pernas fortes, poderosas, asas poderosas, e quando abertas tem um arco gigante, e consegue carregar um peso grande. Carregar um sapinho para ela não custa nada. E o sapo pensou: o que eu tenho de maior? A minha boca. Eu tenho uma grande boca. E então eu vou com a minha boca segurar fortemente um galho. E então a águia vem, segura nas duas extremidades do galho, e ela levanta voo, e eu vou experimentar voar. Isso vai ser maravilhoso. A ideia deu certo, convenceu uma águia a fazer isso com ele, e ele levanta voo. Mas lá numa certa altura do voo, a águia passou e fez um voo por cima de um parque. E as crianças olharam e falaram: olha que espetacular, um sapo voador, que ideia fantástica, quem será que teve essa ideia? Aí o sapão: fui eu. Aí dava bem para o nosso baixo aqui fazer a voz do sapo até cair, né? Paulo está dizendo: eu nunca fiquei me vangloriando, não busquei glória de homens. Nós somos um povo que tem um hábito ruim. Quando alguma coisa dá errada, não sei quem fez, pastor, não estou sabendo. Ou foi fulano. Quando alguma coisa dá certo, fui eu. A ideia foi minha, gostou? Nós não somos autênticos, a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. Nós ensinamos alguma coisa, mas nós fazemos na prática outra. Falta autenticidade para a nossa geração. Durante algum tempo, quando nós estávamos estudando, especialmente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós fomos acusados pela carta de sermos hipócritas várias vezes. Hipócritas por quê? Por acharmos que por nós mesmos nós podemos alcançar algum favor de Deus. Por achar que por alguma vantagem que eu tenho em determinado assunto, eu sou melhor do que ciclano ou que beltrano. Era também o grande problema entre as igrejas gentílicas e as igrejas judaicas nos dias do apóstolo Paulo. Os judeus diziam: nós somos berço de toda a aliança, dos pactos, nós recebemos tudo isso. Mas embora eles receberam tudo isso, eles não se arrependeram e nem creram no Salvador. Os gentios diziam: e tudo isso veio para nós. Nós recebemos a graça e a misericórdia. Nós não precisamos de nada disso. Vocês tiveram que fazer tantas coisas e agora estão sendo reprovados, e nós não tivemos que fazer nada, e tudo chegou de graça para nós. E Paulo vai condenar os dois e vai dizer: olha, de dois o Senhor fez apenas um. Paulo vai falar que, olha, vocês judeus, vocês rejeitaram, e por causa da rejeição de vocês, a salvação foi graciosa aos gentios. E aí, antes que algum gentio pudesse soltar um foguete e comemorar, ele disse para os gentios: mas quando esse meu povo se arrepender, imagine o que vai acontecer. Se pela desobediência veio salvação, imagine o que vai acontecer pela obediência. Então não tem que achar que eu tenho vantagem sobre ninguém. Aqui nós não estamos divididos entre gentios e judeus, mas nós estamos divididos por cor, nós estamos divididos por sobrenomes, nós estamos divididos por classe econômica, por classe cultural. E às vezes nós somos tão hipócritas, que nós vamos transformando essas divisões em muros, e vamos nos achando melhores do que os outros, e chegamos no domingo aqui na igreja, e nós olhamos para o céu com um sorriso imenso, e cantamos sobre o amor e sobre a graça de Deus. Aonde está a autenticidade na nossa vida? Dentro da igreja nós parecemos uma coisa, mas quando nós cruzamos aquelas portas, nós parecemos outra completamente diferente. E o que Paulo está dizendo é: se a primeira prioridade da vida é viver de acordo com a palavra, a segunda prioridade é ser autêntico. Não ficar mudando de opinião, nem mudando de convicção, e se é que é possível fazer isso, nem mudando de comportamento ou de linguagem, de acordo com o grupo com quem você vai falar e com quem você vai ter contato. Nós somos iguais. E Deus nos vê em todos os lugares. O mesmo Deus que me vê dentro da igreja cantando, Ele me vê dentro da minha casa.
na minha lida diária, no meu comportamento, na maneira como eu falo com a minha esposa, na maneira como você fala com o seu esposo, na maneira como eu trato meu filho, na maneira como meu filho me trata. Deus está observando isso tudo. E imagine o que Deus deve pensar dessas coisas todas. Está falando assim, mas esse homem é brilhante na igreja, é dócil, mas em casa ele é um cavalo, no trabalho ele tem a boca suja, preguiçoso. No futebol parece que a bola nasceu só para ele. Está nos faltando autenticidade, irmãos, porque nós não temos colocado a autenticidade como uma prioridade na nossa vida. Eu quero desafiar você a colocar isso como uma prioridade. É prioridade viver de acordo com a palavra, e a palavra vai exigir de mim essa segunda prioridade, que eu seja autêntico, que eu seja um homem de uma só palavra e de uma só ação. Aquilo que eu digo que vou fazer, eu devo fazer. Aquilo que eu digo que eu creio deve ser aquilo que norteia a minha vida, o meu comportamento. Eu disse domingo passado, existe uma crítica extremamente verdadeira e extremamente pesada sobre a igreja do nosso tempo. É que nós somos uma igreja engessada, uma igreja sem atitude, uma igreja sem ação, uma igreja de gente que sabe muito dentro das quatro paredes da igreja, mas do lado de fora, aqui dentro nós falamos e rugimos como um leão, do lado de fora nós parecemos gatinhos. Nós não abraçamos, nós não compartilhamos, nós não anunciamos, nós ficamos engessados, porque temos vergonha, porque estamos vazios do Espírito do Senhor, estamos capengando na fé, não oramos, não lemos a Bíblia e não temos autenticidade. Eu diria de forma bem prática para você, não tem como ter uma vida autêntica se eu não tiver um compromisso árduo diante de Deus, de orar e buscar do Senhor poder, de buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus pode mover o meu coração mau, a minha e a sua mente cobiçosa, vaidosa, para que a gente viva de acordo com aquilo que a gente professa. Se a primeira prioridade é viver de acordo com a palavra, a segunda é viver autenticamente, e a terceira é viver graciosamente. Do versículo 7 ao versículo 12, Paulo fala sobre como ele encontrou as pessoas, como que ele foi encontrado por Cristo, e como ele foi recebido por Cristo, e como eles encontraram e amaram as pessoas. Ele vai falar sobre o fato de que em nenhum momento ele exigiu ser sustentado pela igreja, em nenhum momento ele exigiu dinheiro, embora ele deixa claro que era direito dele como ministro do Senhor no meio daquele povo ser sustentado por aquele povo. Mas ele fala que o comportamento dele entre aquele povo foi tão mais profundo que esse, que ele vai comparar o comportamento dele como o comportamento de uma ama. Ou seja, não é a mãe, mas é a cuidadora, que abraça de tal maneira os seus filhos, que os ama, que é capaz não somente de dar por eles o ensino, e aqui no caso do apóstolo Paulo a palavra, mas é capaz de oferecer a própria vida por eles. E então Paulo está, em outras palavras, dizendo para nós: eu aprendi com Cristo, Cristo me amou e se entregou por mim. E o tempo em que eu estive entre vocês, irmãos de Tessalônica, eu amei vocês de tal maneira e tive um relacionamento tão profundo com vocês, que eu não só me tornei responsável de transmitir a palavra de Deus a vocês, mas de tal maneira nós amamos vocês, que nós estávamos a ponto de entregar a nossa própria vida por vocês. Em nenhum momento o apóstolo Paulo vai dizer se eles mereciam ou não isso, e a resposta é óbvia: não. Assim como nenhum de nós. Mas Paulo estava se comportando de acordo com aquilo que ele aprendeu de Cristo. Qual é o comportamento de Cristo? É um comportamento gracioso para conosco. E então Paulo estava retribuindo isso a quem podia receber, a outros como ele. E então a terceira prioridade da vida de um cristão é viver graciosamente, porque foi assim que Cristo nos ensinou. Foi por graça que nós somos salvos, é pela graça que nós vamos chegar lá.
É única e exclusivamente pela graça de Deus que nós vamos poder desfrutar das mansões celestes. Foi porque Deus graciosamente proporcionou para nós um caminho de salvação, um caminho que para Deus e para o seu Filho não foi de graça. Deus teve que entregar o seu próprio Filho, não por gente boa, como se por gente boa alguém pudesse se animar, é o que Paulo vai dizer. Deus entregou o seu Filho por criminosos, por gente má como nós. E o seu Filho se entregou por pecadores. Ele padeceu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. E o que Paulo está dizendo aqui, é absolutamente justo, que nós como cristãos, vivamos, pelo menos assim, amando de tal maneira que nós sejamos capazes de nos entregar uns pelos outros. Domingo nós falamos bastante sobre isso aqui, eu não preciso ficar batendo nessa tecla. Mas irmãos, não há como o mundo conhecer o Evangelho somente através das palavras. Eu falei semana passada, vou repetir hoje. O mundo não pode conhecer o Evangelho somente por palavras. Mas é possível que o mundo conheça o Evangelho por atitudes. Nós queremos enfiar o Evangelho dentro da cabeça das pessoas, quase que como um machado, tentando abrir e enfiar um bilhetinho lá dentro. Isso não vai acontecer. Mas vai acontecer quando nós pegarmos as nossas mãos limpinhas e começarmos a sujar um pouquinho com o pó do mundo. E nós falamos sobre pó hoje cedo. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o pó e mostra para nós que o pó é a marca, é o resultado da maldade no mundo. Tudo vai virar pó. E esse pó que está dentro da sua casa, que você não consegue se livrar dele nunca, você limpa na segunda de manhã, na segunda à tarde ele já está lá, é só para te lembrar que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos por causa do pecado. E se nós queremos levar o Evangelho, nós vamos ter que ir para o lugar empoeirado. E se nós queremos viver graciosamente, não dá para ficar só num lugar limpinho. Eu tenho que ir para o lugar onde a poeira está tomando conta. Não dá para ser luz num lugar iluminado. Não dá para ser sal num lugar que já está salgado. Então o nosso chamado como igreja, como o próprio nome diz, é para ir para o lado de fora e não para o lado de dentro. Nosso chamado é o chamado de serviço. Paulo foi servir aquele povo, para que o Evangelho chegasse até eles. E o exemplo que nós aprendemos com ele aqui nesse texto, é que o que se espera de um cristão, o que se espera de alguém que conheceu a Cristo e que foi salvo graciosamente por Cristo, é que haja da mesma maneira, é que se comporte da mesma maneira, é que tenha para com as pessoas que ainda estão em trevas a mesma atitude que o nosso Senhor Jesus teve para conosco. Afinal de contas, qual foi o mandamento que o Senhor Jesus nos deu? Nós falamos tanto sobre isso esses dias e nós podemos repetir. Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Durante muito tempo o padrão foi o meu amor por mim mesmo, que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo. Mas Jesus mudou isso, ele diz que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Isso é viver graciosamente. Não há como fazer este mundo conhecer o Evangelho só de palavras. Nós precisamos viver graciosamente. Essa é uma prioridade na nossa vida. Sem o cumprimento desta prioridade, jamais nós conseguiremos apresentar de forma verdadeira e legítima a mensagem do Evangelho. Você pode saber tudo sobre o Evangelho, mas se você não for capaz de abraçar, de beijar, de servir, de se entregar, de se doar, não tem jeito. Por último, nas nossas prioridades, as prioridades da nossa vida como cristão, eu queria colocar para vocês o que está no versículo 12 e no versículo 3. E a prioridade é viver realisticamente. Viver realisticamente. Viver encarando a realidade. Tem muita gente que quer servir a Deus neste mundo, mas ele espera que o mundo mude primeiro, para depois ele fazer alguma coisa. Nós queremos amar as pessoas, mas nós esperamos que as pessoas mudem primeiro. A gente não quer encarar a realidade delas.
Deus nos desafia a servir, mas nós dizemos para Deus: não, Senhor, tem muita coisa ainda que eu preciso resolver na minha vida para depois eu fazer o que o Senhor está mandando. Ou seja, a gente está o tempo inteiro fugindo da realidade. A gente está o tempo inteiro fugindo daquilo que está patente diante dos nossos olhos. Veja lá o versículo 12: exortamos, consolamos e admoestamos para viveres de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A ideia é que estava acontecendo um processo na vida daquelas pessoas. Elas não mudaram da água para o vinho, da noite para o dia, mas um processo estava acontecendo. Assim como um processo estava acontecendo na vida de Paulo e dos seus companheiros. O próprio apóstolo Paulo relata circunstâncias da vida dele em que ele tem que orar e pedir a Deus que Deus o ajude com suas fraquezas. E o próprio Deus responde: calma lá, Paulo, porque essa fraqueza tem um objetivo, ela cumpre um papel na sua vida. E o papel dela na sua vida é para que você dependa mais de mim. E o papel nela na sua vida é que você não se ensoberbeça. E o papel nela na sua vida é te fazer conhecer que o poder pertence a mim. Então o que acontece? Você vai ser fortalecido à medida que você for enfraquecido. Essa é a regra. E aí Paulo vai admitir isso depois e vai dizer: olha, quando eu sou forte eu sou fraco, e quando eu estou fraco aí é que eu estou forte. E a gente tem uma mania em duas vias de tratar esse assunto. Então a gente tem uma mania de ficar colocando o dedo na ferida dos outros, apontando os defeitos uns dos outros, tratando-nos uns aos outros, não levando em consideração primeiro as qualidades, mas colocando em primeiro lugar as deformidades. Isso não é um comportamento bíblico. Esse não é um comportamento bíblico. Essa não é a atitude que se espera de um cristão. Porque em primeiro lugar eu nem sei por que essas debilidades ainda estão lá. Talvez elas ainda estão lá porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na vida deste meu irmão, e Ele está usando inclusive essas debilidades para tratá-lo. E na contramão, nós fazemos o oposto conosco. Nós queremos parecer para todo mundo super crentes. E aí nós deixamos de ser realistas, porque nós não queremos encarar a realidade. E a realidade é o quê? Que nós temos muito que aprender, temos muito que viver, temos muito que sofrer. Porque é assim que Deus vai nos aperfeiçoando. Então viver realisticamente é olhar uns para os outros e olhar para nós mesmos e entender que há uma obra de Deus acontecendo na nossa vida. Fazer como Paulo: eu dou graças pela vida de vocês. Veja, Paulo está agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida de uma igreja que estava ainda passando por transformações. Ele estava enxergando a obra de Deus por completa, e ele não faz isso só aqui. Se você lembrar de um dos textos mais cridos e mais lidos e mais recitados pelos cristãos, especialmente os presbiterianos ou os reformados, é o texto do capítulo 8 de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar a confiar em Deus, declarando que nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados por um decreto de Deus. Olha, se tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados por Ele, por que eu estou criticando a vida do meu irmão? Por que eu estou julgando? Ainda pensando sobre isso, o apóstolo Paulo diz que aos que o Senhor de antemão amou, predestinou, a esses o Senhor também justificou, chamou, e lá no final da lista ele vai colocar que Ele também glorificou. Moisés, você não tem cara de quem está glorificado ainda, mas é certo que Deus fez isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu tenho tanta convicção que a obra do Senhor é completa, que ainda que eu olhe para o meu irmão e não o veja glorificado, mas eu tenho tanta convicção de que Deus jamais trairá aquilo que Ele mesmo disse que faria, que eu posso dizer a respeito do meu irmão que está cheio de defeito, que ele já está glorificado.
porque no tempo isso ainda não aconteceu, mas na vontade de Deus já, e tudo que Deus quer acontece, porque não há quem possa deter a mão de Deus. Então, ao invés de eu ficar julgando o meu irmão pelos defeitos dele, eu devo louvar a Deus pela vida do meu irmão. Por quê? Porque o estado defeituoso é apenas temporário, porque o que ele será por toda a eternidade é perfeito, como perfeito foi o nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, e é a semelhança dele que nós seremos feitos. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis como o Senhor Jesus. E então é uma grande besteira eu ficar julgando os meus irmãos por aquilo que eles são durante 70, 80 anos, na melhor das hipóteses 90, e há aqueles que acham que vão chegar lá, né, João? 100 e poucos anos. É besteira, porque esse tempo não fará mais sentido daqui a pouco, quando Jesus nos chamar, e nós seremos todos glorificados. Então viva realisticamente. Entenda o seguinte: Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Eu não preciso nem tampar os olhos para não enxergar a realidade, e nem preciso fugir da realidade. Apenas eu preciso entender e dar graças a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida de todos. Anunciar o Evangelho a todos, sem ter medo de como esse Evangelho vai ser recebido, porque Deus não está buscando gente perfeita, Ele tem poder de aperfeiçoar. Então não tenha medo de anunciar o Evangelho para essa geração. Nós devemos traçar estratégias, planos, para oferecer e apresentar o Evangelho para esta geração de uma maneira que eles entendam. A transformação essa é com Deus, e Deus sabe como fazer, onde fazer e quando fazer. O que eu preciso é viver realisticamente. Eu estou num mundo difícil, num mundo complicado, num mundo que precisa de gente que saiba dar respostas claras, objetivas, profundas, respostas cheias de convicção. Seja realista, encare o mundo ao seu redor e viva como um servo de Deus nesse mundo. Foi o que Paulo fez. Paulo foi lá para Tessalônica, onde os judeus não queriam ir, ele como um judeu, mas também um homem de cidadania romana, ele foi lá, ele foi pregar para eles. Ele pregou na região da Galácia, ele pregou a gentios, ele encarou a realidade pregressa daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas famílias, não teve medo dessa realidade, anunciou o Evangelho, conviveu com eles, os amou, comeu em suas casas, viveu na casa de gente que não tinha as mesmas tradições da dieta judaica, comeu com eles, amou-os, abraçou-os, andou com eles e anunciou o Evangelho para eles. Ele lidou com a realidade do seu tempo, ele foi realista consigo mesmo e foi realista com os outros, e disse o que precisava ser dito e viveu como deveria ter vivido. Irmãos, esta é a grande prioridade da minha vida como cristão: viver pela palavra de Deus, viver com autenticidade, viver graciosamente e viver realisticamente. É assim que nós devemos nos portar. É disso que o nosso mundo e o nosso tempo está precisando, de cristãos com essas prioridades. Que Deus nos ajude a levar isso a sério e a colocar isso em prática na nossa vida.